Estar com você neste vídeo sobre o empate do Fortaleza contra a equipe do Maracanã pela semifinal do Campeonato Cearense, que pode e deve, né, ter apenas uma partida, né? Não pode ter, né? Isso aí, na verdade, joga muito contra o Campeonato Estadual. Dois jogos, né? O que é, assim, uma situação muito favorável, evidentemente, para um time como Fortaleza em relação a um time como o Maracanã, que é um time extremamente, assim, é muito menor que o Fortaleza, tem muito mais dificuldades para a montagem de um elenco, né? Tem muitas dificuldades em vários aspectos, né? Evidentemente, quando você gera dois jogos, você gera uma oportunidade maior aí, em teoria, para o time grande, né? De certa forma, se você também tem um jogo, apenas uma partida, né? Isso pode também fazer com que o time grande entre com uma pegada diferente na partida. Então, mesmo para o Fortaleza, seria interessante que fosse apenas um único jogo, né? E não dois jogos, como acontece no momento. Pela escalação, gente, eu vou resumir aqui o que comentou alguém no X, né? Antigo Twitter, né? Quando vi a escalação, falou, poxa, eu cheguei em casa, liguei a televisão, quando eu vi o Marinho, eu parei de ver o jogo. Eu não tive vontade de ver. Essa foi a declaração de alguém no X, né? Que eu marquei muito bem, que isso me tocou realmente, porque de fato é muito, assim, decepcionante, né? Ver um jogador desse ainda vestindo a camisa do Fortaleza, fazendo parte do elenco do Fortaleza e ganhando, né? Se não um dos maiores, o maior salário hoje do Fortaleza. O tal do custo-benefício que eu falava quando esse jogador foi contratado, né? No final, né, um pouco antes dele sair para a entrada do outro limitadíssimo, Pedro Rocha, né, ele escorrega na bola, né, ele não consegue, a bola, ele passa e a bola fica, situação patética, ridícula, né, que mais ou menos resumiu o que foi a partida do Marinho. E o Kempis, né, o Kempis chegou a elogiar, né, falou, poxa vida, um jogador tão bom, né, como ele foi, um jogador muito bom o Marinho, né, como foi no Santos. O Kempis, de que Santos você está falando? Porque o Marinho teve, na verdade, o grande momento da carreira dele foi realmente no Santos do Sampaoli e na primeira etapa do Santos do Cuca, né, quando o Cuca deixou praticamente tudo igual ao que o Sampaoli fizera. A própria segunda parte da trajetória do Marinho no Santos foi horrorosa, foi um negócio assim. E eu lembro até que eu fiz um vídeo falando que o Flamengo estava louco em contratar o Marinho naquela ocasião. O Flamengo contratou. Aí você fala também, né, como ele foi no Santos, né, que foi muito bom no Santos e foi muito bom no Flamengo. Aí é difícil, né? Aí realmente a minha simpatia fica difícil de ser bancada, né? Eu só lembrar para vocês que vocês têm hoje um cearense, né, narrando jogos no GOAT, né? Que coisa bacana. Por que será que isso acontece, hein? Vocês já pararam para pensar, né? Que de repente lembra que no passado tinha até uma pessoa do Nordeste, mas de outro estado, que narrava os jogos das equipes cearenses. Isso mudou, né? Vocês repararam que o GOAT está, na verdade, fazendo uma transmissão local, né? Investindo e tal. Vocês sabem por que isso acontece? Que interessante, né? Algo novo, bem diferente aí, né? Será que alguém no GOAT teve essa ideia brilhante de uma hora para outra? Será que teve, né? Bom, para resumir, né, para a gente ficar somente nessa brincadeira aqui, é muito importante que os profissionais realmente deem uma resposta muito positiva, né? Até para justificar esse investimento, dessa ideia do GOAT, né? Essa grande ideia que o GOAT teve, né? De colocar gente ali. E eu sou favorável, claro que eu sou favorável, ali do próprio estado para comentar o jogo. Mas o Kempis não pode falar que o Marinho foi muito bom no Flamengo, né? Porque aí fica realmente muito difícil. Claramente ele tem o direito de falar o que ele quiser, mas quando ele fala certas coisas, eu me reservo ao direito de falar, pô, ele não está analisando as coisas, estudando de fato como deveria para bancar uma informação como essa. A não ser que ele tenha falado ali e de repente se perdeu um pouquinho, foi um comentário infeliz, mas provavelmente ele não acredita nisso e em outros momentos ele vai falar coisas diferentes, tudo bem. Mas falar que Marinho foi muito bem no Flamengo é difícil de, né? Pergunta para torcedor do Flamengo, né? Como era o Marinho lá no Flamengo, né? Você vai ficar realmente horrorizado de ouvir as respostas a partir de uma consulta dessa aos torcedores do Flamengo. Ele foi ridículo no jogo de hoje, né? Marinho, né? Patético, né? A entrada do Pedro Rocha mostra que o Pedro Rocha, de fato, é mais um jogador que não tem nada a ver com Fortaleza, não é mais... Gente, esses jogadores não configuram uma equipe competitiva, meus amigos e minhas amigas. Esse é o problema. Fortaleza está com dificuldade gigantesca contra times muito diferentes, né? De estaturas muito menores do que os times que o Fortaleza vai enfrentar na temporada. Esse começo de temporada do Lion é o momento em que o Lion deveria realmente gerar um teste maior, um treinamento maior, né? Mas calibrar tudo, calibrar a equipe para os grandes jogos da temporada. O que a gente está vendo é um horror, uma equipe completamente pobre taticamente. Aliás, né? Precisamos falar, o Voivoda é muito responsável por isso também. Ele também está devendo muito, ele também está completamente perdido, ele também está bem abrasileirado em algumas ideias. Precisamos falar isso. O Voivoda não interessa, se ele erra eu tenho que falar.
né? Segundo tempo com as alterações, patético, gente. Patético. Vamos colocar atacante para ver o que acontece. Né? Veja, eu não consigo conceber uma equipe com Galhardo e Lucero. Eu não consigo. Entende? Não dá. Porque o Galhardo não é meia. O Galhardo é, na verdade, um jogador que atuou em outros lugares do campo em grande parte da carreira, mas que se consolida na carreira como centroavante. Entende? E ele entra para ser um centroavante, para ser um segundo atacante que vai trabalhar um pouquinho, voltando e tal, mas ele entra para jogar com outro centroavante, né? E aí você perde completamente ali, você perde dinamismo naquele setor do ataque. Os dois centroavantes não tem tanta mobilização assim, vamos combinar, né? O outro é melhor na área do que o Galhardo, né? O Lucero, né? Então tudo bem. Mas eu não posso tirar o Lucero porque é o cara que mais cagou, mas por que tem que colocar o Galhardo, Vojvoda? Qual é essa história com o Galhardo, Vojvoda? Qual é essa história? O Galhardo, fala pra mim, qual foi a última partida que você, torcedor e torcedor do Laio, se lembra que o Galhardo jogou bem? Vai, faz uma consulta à sua memória. Qual foi a última partida em que o Galhardo jogou bem? Por que ele tem que ser bancado necessariamente? Por que todo jogo, quando ele começa no banco, ele tem que entrar? Que história é essa? O que está acontecendo com o técnico do Fortaleza? E mais, né? Vamos colocar atacante, né? Atacante. As mesmas ideias de todo o técnico tradicional aqui do futebol brasileiro, né? A equipe completamente perdida, sem padrão tático nenhum. Sobrecarregando o pobre do Cauã, né? Repare que o Kevin também, né? De certa forma, também tem uma sobrecarga sobre ele, né? Então, na verdade, a equipe não tem meio de campo. O Zé Welles, horrível, né? Tudo que ele fez de bom na última temporada, nessa temporada, né? Mostrando aí um futebol muito ruim, né? Então o meio de campo de Fortaleza sem ideias, né? Agora, evidentemente que você tem jogadores no banco que você pode colocar também para jogar, não é um momento de teste, então vamos testar também outros jogadores. Por que tem jogador que nunca entra? Né? Por que tem jogador que nunca consegue ter oportunidade? Então veja, é claro, podia ter colocado esses caras como Luquinhas, Pedro, esses caras não são alternativa. Não entenderam ainda que esses caras não são alternativa? Fortaleza tá complicado, fez um mercado ruim, buscou muitos jogadores aí que estavam com baixo rendimento. A gente tá vendo isso acontecendo, a gente tá vendo um retrato, a gente tá vendo uma crônica de uma morte que tá se anunciando, né? Tô lembrando agora de um grande escritor peruano aí, né? Na verdade, colombiano, né? Garcia Marques, né? Na verdade, gente, o que a gente tá vendo neste momento é que os sinais são deploráveis. A torcida pode ter uma temporada muito difícil em 2024. Muito difícil, porque o Fortaleza não está conseguindo ganhar, gente. De ninguém. Não consegue ganhar de ninguém. Não ganha de time da terceira divisão, não ganha de time da Série B, não ganha no Maracanã, meus amigos. É isso. E o técnico do Fortaleza também muito mal. Ressaltar aqui a movimentação em alguns momentos muito bacana ali do Galhardo, ressaltar também o Cauã, né, o mais lúcido da equipe na partida de hoje. Realmente foi muito bem. E a equipe do Maracanã, claramente, que é uma equipe interessante, tá? Não é uma equipe necessariamente ruim. Agora a questão não é se o Maracanã é bom ou não, porque o Maracanã pode ser o melhor Maracanã de todos os tempos, ainda assim, Fortaleza com esse elenco, tem que jogar mais. Não pode jogar o que jogou. E tem que superar o Maracanã. Vamos lá, imaginar que a equipe não conseguisse abstrair, né, do fato de que seria uma única partida. Ora, o jogo terminaria empatado. Fortaleza poderia ter sido eliminado na final na cobrança de penalidades. Dá para entender o que está acontecendo? Né? O Fortaleza não conseguiu ganhar do Maracanã. Mas criou muitas chances. Você queria o quê? Se você parar e pensar o que é o elenco do Laio, o elenco do Maracanã, a correlação de força dentro de campo, o Fortaleza vai ter realmente muita situação para chegar. Agora, quando chega, principalmente quando a coisa vai para o terço final, né? Para a solução da jogada, já não tem ideia no meio de campo hoje. Mas quando a bola chega no terço final ali é complicado, porque a equipe não tem variação, a equipe está pobre. Veja, entenda uma coisa, a equipe não está pobre apenas nesse sentido, nesse momento, de desempenho individual, principalmente dos seus atacantes. A equipe também está muito pobre taticamente, né? Parece que há uma acomodação em relação, a gente tem bons jogadores aqui, é o que basta. Não é o que basta. Né? Tem que jogar mais, tem que ter mais ideias. Você não percebe mais muitas variações acontecendo no terço final. Você não vê uma troca de passe com qualidade. Você não vê, por exemplo, jogadores se aproximando, retraindo, puxando marcação, tudo combinado e mais, né? O que acontece com a cobrança de pênalti do Fortaleza? Você se lembra o que acontece quando tem uma cobrança de pênalti? Qualquer um bate, porque o técnico não determina quem bate pênalti, né? Para ele, Vojvoda, e este é um erro absurdo de um técnico como o Vojvoda, né?
bate que estivesse se sentindo confiante. Isso é tão ridículo que eu não gosto nem de lembrar. Nas cobranças de falta, a gente também começa a se deparar com isso, né? Gente, Moisés é um grande jogador. Não tá bem, mas é um grande jogador. Mas tudo que Moisés nunca foi é cobrador de falta, né? Moisés cobrando falta no Fortaleza é a típica falta de orientação do técnico. Tem melhores jogadores que batem melhor na bola e ele tem que gerar treinamento para que esses jogadores aperfeiçoem cada vez mais a cobrança de falta. Não pode acontecer numa partida de qualquer um lá ir lá e bater a falta. Moisés batendo falta mostra claramente que o técnico está fugindo também desse tipo de decisão, né? Então a situação não tá legal. Hoje foi apenas a primeira partida, tudo bem, vai ter uma segunda. O Lion tem condição, evidentemente, de vencer o Maracanã, claramente. Agora a questão não é nem vencer o Maracanã. Porque se você parar e pensar o que é o investimento para o Fortaleza na temporada e para os demais times do futebol cearense, o Fortaleza tem até a obrigação de ganhar o título. Tem a obrigação de ganhar o título. E se ganhar o título não é nada demais. Com todo respeito aos outros times, gente. Pelo investimento que foi feito no Fortaleza e o investimento que é feito em todos os outros times do estado, né? Então hoje ficou no empate, esperemos que na próxima partida consiga vencer. Agora, independente disso, as coisas não estão legais. Importa muito acordar para essa realidade. Não tá bacana. Tem um problema com esse Fortaleza. Esse problema com o Fortaleza hoje atinge o seu técnico, que tá devendo também, e atinge também os seus jogadores, né? E esses jogadores, na verdade, quando eles não jogam bem insistentemente, isto mostra a responsabilidade dos dirigentes, né, Marcelo Paes? A responsabilidade dos dirigentes quando foram contratar jogadores como Luquinhas da vida, né, renovar com Pedro Augusto da vida, né, continuar a bancar e renovar um jogador como o Sacha, né, buscar outros jogadores, enfim, né, que estão aí no elenco neste momento, né, fazer uma insistência absurda para ter o Machuca, que não era necessário, né, naquela circunstância não era necessário, é mais um jogador que não entrega diante daquilo que foi investido nele. Tem tudo isso aí. Isso aí é tudo responsabilidade dos dirigentes, né? Eu não vejo nenhum deles vindo a público para fazer a meia-culpa em relação a isso. Muito pelo contrário. Quando eles vão para o mercado para buscar os jogadores que eles querem buscar neste momento, eles mostram que eles não aprenderam nada com esse tipo de coisa. Com esses erros, porque são erros. Mas eles não reconhecem que são erros. Tanto não reconhece que estavam querendo contratar o Eduardo Vargas. Eu sei que esse é um debate caro, que muitos de vocês vão falar, Eduardo Vargas pode ser um grande reforço Josa, o que você está falando? Pois é a mesma coisa que vocês falavam para mim quando eu falei que o Marinho não era jogador para o Fortaleza, que o Fortaleza não tinha que bancar aquela contratação. Basta vocês pegarem o vídeo que eu falei, em que eu falei da contratação do Marinho, que eu falava isso. Não iria, né? Eu não iria atrás desse jogador. O Fortaleza não deve ir atrás de um jogador que vem de baixo rendimento, que lá no Flamengo ninguém quer saber dele. O Fortaleza tá tirando o problema do Flamengo, né? O Fortaleza, por muito pouco, não tirou também um problema do Galo, que é o Vargas, que ninguém sabe o que fazer com o Vargas. O Fortaleza quase ajudou o Galo, mas em virtude ali, por exemplo, do jogador, que tem uma relação muito próxima com alguém no estado, não quis sair do galão da massa, continuou lá, para o benefício do Fortaleza, porque era mais um erro que o Marcelo Paes e os demais dirigentes do Fortaleza estariam cometendo neste momento. Então a coisa está sinalizando que pode complicar ainda mais na temporada. Esperemos que isso não aconteça. Agora, não vai acontecer ou deixar de acontecer por acaso. Precisa ter ação nesse sentido. E as ações, neste momento, são as piores possíveis, né? Esperemos que pelo menos na próxima partida, no mínimo, vença o Maracanã e vá à final desse campeonato cearense. Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem cabimento uma coisa dessa, né?